Um livro bem conhecido por muitos. Conhecemos muito a história de Jó, pelo seu sofrimento, pela reviravolta de Deus em sua vida, pelos planos de Deus, mas às vezes conhecemos pouco Jó como o pai que ele foi. Normalmente não temos Jó muito como um grande exemplo de pai. Pensamos sempre nos grandes patriarcas, naqueles que foram um exemplo e modificaram a história. Mas a história de Jó é uma história que ela começa, termina, mas parece que ela não se conecta muito bem com todas as outras histórias da Bíblia. Parece que é uma história contada para nos ensinar algo. E normalmente Jó ele não entra lá no top pais do ano. Mas Jó foi grande pai. Aleluia! E para este domingo, para essa noite, eu queria trazer este homem de volta às nossas mentes para enxergarmos quem ele foi. Não só como um servo de Deus, mas também como um pai dentro do seu lar. O que é que ele fazia, como fazia e por que fazia. É verdade. Vamos sair daqui não só pais, mas pais e mães melhores, para administrarmos melhor nosso lar e nossa família. Aleluia! Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim, do verso 1 ao verso 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço. E de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, a cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo ocorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Aleluia! Vamos orar em nome de Jesus. Pai justo, maravilhoso, santo, querido e amado Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, para ouvir um pouco mais da Tua voz, entender um pouco mais dos Teus ensinamentos. Senhor, que aqui em cima não seja eu, jamais, Senhor, porque eu não tenho nada para dar aos Teus filhos. Se o Senhor não me der, nada terei. Que eu aqui em cima desapareça apenas as Tuas palavras. Faça o Senhor presentes aqui neste momento. Usa-me como instrumento bem afinado em Tuas mãos, para transmitir aquilo que Tu queres aos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se em nome de Jesus. E aqui, como eu disse, temos Jó, um grande homem, um grande servo de Deus e um grande pai. Conhecemos muito esse homem por todas as adversidades que ele passou. Sabemos que o diabo intentou contra a sua vida, onde ele perdeu família, perdeu saúde, perdeu riqueza. Mas a Bíblia nos diz que esse homem, ele não era só muito rico, ele era o mais rico de todo o Oriente. Ele era um homem abastado de riquezas, com 10 filhos, sendo 7 homens e 3 meninas. Era um homem com uma família grande, uma família que eu imagino já extremamente estruturada. Mas um homem que em momento algum baixava a guarda com seus filhos, com a sua família. Um homem que estava continuamente disposto a lutar pelos seus.
E uma coisa que é indiscutível na vida desse homem são os elogios de Deus para com ele, a fala de Deus para com ele. Porque uma coisa que normalmente, quando nós falamos de pais, e entenda quando eu disser pais, eu me refiro a todo aquele que tem responsabilidade sobre alguém, sobre um filho, seja pai, seja mãe, seja madrasta, padrasto, todo aquele que possui responsabilidade. Estava aqui Jó recebendo de Deus 4 incumbências, 4 adjetivos, 4 imposições de Deus sobre seu caráter. E quando eu olho para Jó, eu tento entender o motivo dele receber esses elogios. E eu queria entender o porquê ele era daquele jeito, quando eu vejo que Jó morava em Uz, uma terra pagã, uma terra idólatra, um homem que não era israelita, era gentil. Um homem que não era da linhagem de Israel, a qual o Senhor tinha selecionado. Eu estou vendo um homem fazendo a diferença em um local que não era o confortável, o santo, o adorado. Era um homem que estava lá fora, mas que servia a Deus muito mais do que muitos daqui de dentro. Era um homem totalmente diferenciado. E a partir desse momento eu começo a entender o motivo de Deus olhar para ele de forma diferente. Porque ele não estava olhando para um filho que estava dentro de casa, debaixo das ordens do seu pai. Ele estava olhando para um filho que estava lá fora e jamais deixou de respeitar seu pai. Então Jó estava exatamente nessa condição, em uma terra distante. E mesmo assim, Deus o diz, ele é sincero, em outras traduções, íntegro. E eu percebo que o que Deus na verdade está dizendo aqui é que ele é quem ele é dentro de 4 paredes. Este é aquele que ele é e que ninguém sabe, que ninguém vê. Ele é aquele que é dentro dele, é seu íntegro, é seu interior. Ele está dizendo que dentro de Jó, ele é íntegro, ele é sincero. Ou seja, ele é alguém a qual teme a Deus, ele é sincero para com Deus. Mas Deus também diz que ele não é só sincero, ele é reto. Reto é aquele que está fora das 4 paredes. Reto é aquilo que eu sou e você vê. Reto é aquilo que eu sou diante dos homens. É aquilo que eu represento para as pessoas. Aleluia. O que as pessoas veem de mim e querem replicar? Será que eu sou o exemplo a ser replicado? Será que eu posso receber o título que nem Jó, de reto? A palavra de Deus nos diz que em Jó, capítulo 29, e no verso 15 e 16, a palavra de Deus diz: eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas dos que não tinham conhecimento inquiria com diligência. Um homem a qual estava totalmente disposto pela causa do próximo. Se ele via alguém cego, ele dizia: toca no meu ombro que eu te levo para o teu. Se ele via alguém aleijado, ele disse: sobe aqui, eu te levo. Ele estava disposto a fazer por alguém o que muitas vezes não fizeram por ele. Deus dizia que ele era reto por causa das suas atitudes. Um homem reto não apenas diante de Deus, mas diante dos homens. Um homem que vivia segundo as normas de Deus e segundo as normas dos homens.
Eu vejo que Jó, como um pai, também era temente a Deus. E nesse momento é que realmente o pai, penso, o que levava Jó a conhecer Deus e temer a um Deus que não era de seu costume. Porque Jó não está em Israel, porque o povo chamado por Deus não está Jó dentro dele. E de onde Jó conhece Deus? E o que o fez chegar ao ponto de adorar e servir a esse Deus diante de todas as suas atitudes? O que o levou a se debruçar diante de um Deus que não faz parte do seu costume? Seu costume é pagão, é adorar aos deuses e não ao Deus Todo-Poderoso. E estava aqui Jó, temendo a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E neste momento eu começo a perceber que Deus realmente entendia o coração daquele homem. Porque além de ele ser íntegro dentro das quatro paredes, dentro do seu coração, ele era íntegro com o povo, ele era íntegro com Deus, e ele se desviava do mal. Aleluia, Deus. Ele não intentava Deus. E você pode pensar, mas irmão, você não acha que era fácil para Jó fazer tudo isso tendo muito dinheiro? Porque ele era rico. É fácil adorar a Deus sendo rico. Por que você acha que o povo de Israel nunca enriqueceu? Nunca viveu abastado? Porque no dia que Deus desse poder ao povo de Israel, você acha que ele ia adorar a Deus? Então é fácil ou é difícil adorar a Deus quando tem muito dinheiro? Você acha que se você tivesse dinheiro de estar viajando para Estados Unidos, Canadá e Europa, você estaria na igreja todos os domingos adorando a Deus? Se você tivesse poder aquisitivo de ter um carro do ano e ter condições de visitar seus parentes, de ajudar todo mundo, você estaria aqui dentro todo culto. Me perdoe, eu vou ser sincero por mim, eu pecaria. E Deus sabe meu coração. Sabe? Deus sabe por que Ele não me dá. E comigo tem que ser devagarzinho, conta pouco. Porque Ele tem que me ensinar a saber fazer. Aleluia! Mas Jó era o maior dentre o Oriente inteiro. E ainda assim, todos os dias, ele fazia a oração de madrugada pelos seus filhos e sacrifício para todos. E é este homem que eu preciso trazer aqui. É este pai que muitos talvez não conhecem. E eu preciso mostrar para vocês o que ele era e o que ele fazia por todos os seus filhos. E neste momento, eu preciso dizer que Jó investia nos seus filhos. Muitas das vezes você pode pensar, mas ele tinha dinheiro, por isso ele investia. Muitas das vezes investir não é dinheiro. É tempo. É amor. É carinho. Quantas famílias não já se perderam por falta de amor? E é de graça. E muitas famílias são abastadas e não possuem o elo dos únicos. É mesmo assim. Costumamos falar sobre os grandes patriarcas, aqueles que foram monumentais na história da Bíblia. Vamos falar um pouco então sobre eles? Abraão, 2 filhos,
Isaac e Ismael, unidos, brigam até hoje. Então vamos falar de Isaac, o escolhido. Jacó e Esaú, exemplo, brigam desde o ventre. Oxe, Jacó, o filho mais mentiroso de Isaac, o filho mais enganador, que teve uma família totalmente desestruturada, com filhos assassinos, com filhos que eram criminosos, sequestradores. Olha, essa é a família dos patriarcas. Que família poderosa, que família exemplar. Entenda, meu irmão, que você ser forte e poderoso na fé não te constitui um pai de respeito. Ter cargo eclesiástico dentro da igreja não quer dizer nada. É mesmo assim. Se você não for um pai dentro de casa. Grande Não importa se você é um Abraão, se você não souber educar seu filho, a próxima geração está perdida. Deus. Jesus. Não adianta ser santo só na igreja. Davi, o maior rei que Israel um dia teve, seu filho era assassino, prostituto, homicida. É sua geração, Davi. Péssimo pai. O que eu quero que você entenda é que o pai que Deus escolheu, entenda, quando eu falo pai, eu estou falando daqueles responsáveis pela próxima geração, eu e você. Nós temos que aprender a criar aqueles que Deus colocou em nossas mãos, não só aqui dentro da nossa casa. Eu estou sendo doutrinado em alguns maus hábitos meus pelo meu filho. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Ele me ensina. Porque muitas coisas eu não sei. Muitas coisas eu faço errado. E ele diz, papai, é assim não. Eu disse, como é, filho? Ele faz assim. Eu disse, está certo, vamos fazer assim. Não entenda que eu estou perdendo autoridade quando isso, na verdade não. Eu estou melhorando como pai para fazer melhor para ele. E como é que você sabe, irmão, que Jó investia nos seus filhos? Como é que você me afirma isso categoricamente? Vem comigo. Verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, enviando, convidavam as suas 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Primeiro, existe ordem. Cada um tem um banquete no seu dia. Segundo, união. Vai fazer banquete na casa do número 1, chama os 9, vai comer em casa. As meninas não têm casa, ela vai estar na festa de todo mundo. Chama as 3, não importa. Ah, mas é fulano, ele é mais rico, ele é mais pobre. Tira o mais pobre, vamos chamar só quem tem dinheiro. Na casa de Jó, vai fazer banquete, chama todo mundo. Aleluia. Na família de Jó existe algo chamado união e igualdade. Você pode ter quantos filhos for, todos têm que ter o mesmo mérito. Se você dá A, você dá A, B. A mesma porção. O que um recebe, o outro também recebe. Mas uma coisa que normalmente se perde muito, em algumas interpretações, é o seguinte: os pais normalmente costumam confundir empenho com desempenho. Exemplo. Vou dar um exemplo que lá em casa era muito comum. Mas abrir algumas coisas aqui. Eu e minha irmã, nós, coincidência ou não, estudamos na mesma escola. Passei primeiro, minha irmã é 7 anos mais nova, e ela acabou pegando os mesmos professores que eu peguei. Só que os professores me tinham como uma referência e exigiam dela
A mesma coisa depois que descobriram que era minha irmã. Porque eu ia no conselho de classe junto com minha mãe, ver como é que estava o desempenho, as notas. Como eu já tinha passado, eu agora acompanhava ela. E o que é que normalmente os pais pecam aqui? É exigir o mesmo desempenho. Ela pode ter o mesmo empenho, se esforçar tão quanto, mas cada ser humano é diferente. Muitas das vezes, alguém que é muito mais desenvolvido só vai precisar de 30 minutos estudando e já vai entender o conteúdo e vai tirar 10. Enquanto o outro vai passar madrugada, vai virar dia, noite, só vai conseguir 6. Entenda que empenho é diferente de desempenho. Você tem que exigir que ela se empenhe até o último momento. Mas se não tirou 10, continua com 10 chega. Precisamos saber diferenciar. Para sabermos cobrar com o mesmo peso e mesma medida. Todos somos diferentes e precisamos entender a particularidade de cada um. Muitas das vezes, a dificuldade aqui, mas a facilidade ali. Muitas das vezes, eu vou chegar nesse ponto um pouco mais à frente, mas às vezes nos perdemos em um ponto que é simples. Mas eu percebi que às vezes eu errei com o meu. Que é a questão do tempo certo e do nível correto de elogio, de gratificação e de correção. Exemplo. Ele, sei lá, estamos com um compromisso marcado. Vamos sair para a igreja. E ele, terminando de organizar ele, tá arrumadinho, toma um suquinho. Aí ele pega, toma um suco, molhou a roupa, sujou. E eu dou uma bronca, dou uma pisa, porque vai atrasar ele, vai atrasar a mãe, vamos chegar atrasado pro culto, e ainda vamos ter que trocar a roupa dentro disso e brincar, ainda vamos precisar dar um banho. Mas a pergunta é, qual o motivo disso? Isso no máximo foi uma falha simplesmente de coordenação motora. Ele se desequilibrou, sujou, ele não tem culpa disso, ele está aprendendo. Outra coisa, na mesma situação, é eu entregar isso e pegar o copo e sacudir na parede. Isso é malcriação. E aí nesse momento a vara da infância da juventude vai ter que entrar e ele vai ter que se enquadrar no quadro dele. Vamos agora doutrinar. Vamos agora admoestar. Mas precisamos entender que em dados momentos, situações muito parecidas vão exigir de mim e de você atitudes equivalentes. Não podemos pesar a mão em um momento desequilibrado por falha nossa. A quando eu estou sobrecarregado com um monte de outro problema, e ali é a válvula de escape. Aí não. Filho não é válvula de escape de pai. Filho é para ser cuidado, zelado. Filho ele tem que ser educado pela doutrina cristã. E a palavra de Deus continua dizendo que Jó, no verso 5, ele era o sacerdote do lar. No lar que não tem pai, e a mãe tem que assumir os 12 papéis, entenda que você é a sacerdotisa do teu lar. É a pessoa que vai estabelecer a salvação dentro da tua casa. A palavra de Deus diz no verso 5 que sucedia, pois, tendo ocorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, depois da festa, chegava Jó e dizia, depois dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Fulano não pôde ir para a festa, só tinha 7, vou fazer holocausto pelos 7. Tinha 10, holocausto pelos 10. Portanto, quantos tinha na festa? O que é que Jó está me dizendo aqui?
sempre que for necessário, estarei me sacrificando e orando pelos meus. Esse modelo. Mesmo assim. Mas por quanto tempo? Pela vida toda. É mesmo assim. Oh, Porque glória! você nunca vai deixar de ser pai. Eu nunca vou deixar de ser pai. Mesmo assim. Você pode deixar de ser casado com a mulher, mas você nunca deixa de ser pai, que é seu sangue. Você nunca deixa de ser pai. Eu nunca vou deixar de ser filho. É sangue. Jó, olha para os seus filhos, homens e mulheres independentes, empregados, casados, tinham sua vida totalmente estabelecida, mas não deixa de ser pai. É. Ele não deixava de se sacrificar, de cuidar da salvação dos seus. Glória! Porque o que ele fazia era o que? O holocausto era para quê na época? Para cobrir o pecado. Mas os filhos tinham pecado? Ele não sabe. Ele diz o quê? Que porventura pecaram meus filhos e blasfemaram o seu coração. Pode nem ter acontecido o pecado. Se foi somente no coração, que eu nem sei se aconteceu, eu ainda assim vou me sacrificar. Glória! Desse jeito. E amo Jesus, é lindo. Eu nem sei se eles fizeram alguma coisa. Eu nem sei se eles estão no caminho que não devem. Mas ainda assim, eu farei o holocausto ao Senhor por eles. Aleluia. E Jó era o responsável da família por manter a salvação dentro do lar. Porque precisamos entender que existem duas coisas na nossa vida, e uma delas nós jamais devemos abrir mão, que é a salvação. Muitas das vezes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós nos perdemos muito no resultado carnal. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes nos preocupamos muito com talvez uma faculdade, um bom emprego, uma boa casa. Queremos que tudo isso aconteça. Mas se a salvação não vier, nada disso tem valor. Muitas vezes estamos muito preocupados. Não, meu filho, ele vai tirar a melhor nota. E esquecemos que as madrugadas ele está na balada. E esquecemos que nos momentos que ele deveria estar na igreja, ele está fora. Mas estamos felizes porque ele agora, ele é um doutor, ele é médico. Meu filho agora é engenheiro. Meu filho agora tem um carro do ano. Mas está devendo muito. A prioridade é a salvação. Jó não abre a mão da salvação. Jó, eu não quero saber se meu filho tem casa, se tem carro. Eu quero saber se ele vai ser salvo. Porque eu vou entregar ele. É a salvação. E de madrugada meu joelho está em terra para fazer sacrifício por ele. Aleluia. Jó cuidava da salvação e da santificação. Imagina, Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas voltando para a questão da santificação, agora eu preciso abrir um grande parêntese aqui. Porque a santificação é um processo gradual, constante e contínuo. A salvação, ela depende da santificação. Eu preciso ser santo para ser salvo. Eu não vou ser salvo se eu não for santo. Não existe. Então a santificação, o ser santo é um processo. Não acontece no meu nascimento e na minha morte, mas acontece no caminho. E aí eu preciso ir lá para Efésios. Porque lá em Efésios eu preciso abrir realmente um grande parênteses aqui. E o que é que tem lá em Efésios, capítulo 6, verso 4? A palavra de Deus diz assim pelo apóstolo Paulo: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Aleluia, Deus. O apóstolo Paulo nos ensina a seguirmos a admoestação do Senhor.
Mas o primeiro trecho, ele diz que não provoqueis a ira. E aqui eu preciso trazer um pouco de clareza sobre o que significa isso. E aí eu vou usar Jó como exemplo. Muitas das vezes, existem algumas situações na nossa vida em que o tempo nos consome, o trabalho nos mata, as atribuições de casa nos ocupa, o emprego nos traz o consumo de tempo, de tudo. E parece que tudo na vida é urgente. Tudo tem que ser para ontem. Não tem mais tempo de espera, calma, vamos pensar. Não, é tudo urgente. Se fulano te ligou e você não atender, ele vai te ligar a segunda, ele vai te ligar a terceira. Enquanto você não atender, ele não para de ligar, porque é urgente. Tudo hoje é urgente. E o que é que eu quero que você entenda com isso? Existe alguém dentro da tua casa, debaixo da tua guarda, que ele não é urgente, ele é importante. E o que é que eu quero dizer com isso? É que a gente precisa saber separar aquilo que é urgente, coloca no altar que é urgente, mas aquilo que é importante, nada pode ocupar. Sabe por quê? Porque enquanto os nossos filhos eles estão crescendo, eles aprendem conosco. E quando eu digo conosco, não é do que falamos, é do que fazemos. Nós ensinamos muito mais pelo que eles veem do que pelo que nós falamos. E a Bíblia diz para que eu e você ensine ele no caminho. Opa! Eu tenho que estar no caminho. Eu não posso ensinar ele um caminho. Eu ensino ele no. Eu estou no caminho. Ou seja, ele vai aprender andando comigo. Eu não vou dizer a ele o que ele tem que fazer. Eu vou mostrar a ele por onde ele tem que ir. Então eu vou ensinar no caminho que ele deve andar. Ele vai estar do meu lado, ombro a ombro comigo. Ele não vai estar andando do outro lado e eu daqui. Eu não vou ensinar um caminho. Não. Eu vou ensinar no caminho. Está eu e ele. E o que é que eu aprendo com isso? Ele aprende me vendo. E eu não posso ser um pai que faço algo e digo outro. Sabe por quê? Causa conflito para quem está aprendendo. Ele não sabe agora o que é certo. É para fazer o que ele diz ou é para fazer o que ele faz? Eita glória! Porque se eu não estou no caminho, eu não vou saber o que eu Mas Jesus, tu é grande. Então, a Bíblia me ensina que ele vai aprender comigo. Eu sou o espelho e o exemplo. Eu não posso estar em outro lugar e querer que ele aprenda a vir para a igreja. Ele não vai ver você vindo para a igreja, ele vai achar que o melhor lugar é onde? Em casa. No bar, na festa, no cinema. O melhor lugar não é na igreja, porque meu pai não vai, mas ele manda eu ir. Ele diz, eu não vou, o senhor não vai. Certa vez, ouvi a história de um filho, isso é muito antigo, e esse filho sempre precisou sentar com seu pai para conversar algo extremamente importante da sua vida. Só que o pai sempre dizia, filho, hoje não dá, hoje estou sem tempo, estou atrasado para o trabalho, e nunca havia tempo. Até um dia que esse menino descobriu
quando era uma consulta com o pai. Eita. E ele juntou esse dia. Ele disse: pai, eu preciso falar com o senhor. Ele disse: o que, filho? Ele disse: é sobre uma situação minha. E como o senhor não tem tempo para mim, eu estou aqui para pagar seu honorário. Eita, Jesus. Agora o senhor tem tempo para É mim? foda, não? Até quando vamos colocar no altar de importante aquilo que é urgente? Os nossos filhos jamais podem ser substituídos por qualquer outra coisa que não seja de igual importância. Jamais. E o que eu entendo aqui é que muitas das vezes aquilo que é plantado na infância vai florescer na adolescência e vai frutificar na vida adulta. Precisamos ter muito cuidado. E sabe uma coisa que meu filho um dia fez comigo e eu nunca mais deixei ele fazer de novo? Segura aqui, meu pastor. Começa a mexer. Ele chegou para mim e fez: brinca comigo, papai. Tá, entendeu? Deu vontade de chorar na hora. Eu disse: nunca mais ele faz isso comigo. Quem está errado sou eu. Eu estava achando, pegando tudo que era urgente, que eu tinha que responder na hora, e estava esquecendo aquilo que é importante na minha vida. Mesmo assim. E eu disse: tá certo. E agora tem um lugar específico para brincar quando eu estou com ele. Eu disse: que é o guarda, bora brincar. E agora ele pega e bota no rack. Bora brincar, papai. E agora a gente vai brincar. Porque o tempo com o nosso filho é precioso. Nada pode substituir isso. E nós precisamos ter esse conhecimento de dizer: chega, basta, agora é eu e meu filho. Acabou-se. Agora é nós. É dedicar tempo. Sabe o que é tempo? É a tua essência de vida. Porque tempo, o que é tempo? Quanto tempo? Isso é escasso. É a coisa mais importante, mais preciosa que você tem na terra. Você não consegue comprar isso. Acabou, acabou. Não tem como voltar. Se você não sabe aproveitar o que você tem hoje e agora, passou, acabou. Não tem volta. O que o Tiago Nerani falou aqui é importantíssimo. Precisamos parar de nos preocuparmos em querer deixar um bem, uma casa, um carro. Esquece isso. Isso é consequência. Se der, excelente, massa, ok. Mas o que você tem que deixar para o teu filho é um legado. Ele tem que olhar para trás e ver quem você foi e dizer: é assim que eu vou ser. É assim que eu vou me construir. É assim que eu vou ser melhor. Ele não pode olhar para trás e ver, com perdão da palavra, a tragédia que foi dentro de casa. Ele tem que ver o exemplo, o espelho. Do contrário, o que é que ele vai aprender? O que é que ele vai desenvolver? Quais são os ensinamentos que ele vai? Sabe o que é que acontece quando ele não encontra dentro de casa? Ele encontra na rua. Quando o pai e a mãe não param para ouvir, não param para conversar, ele diz: mas meu amigo, para, eu vou falar com ele. Mesmo assim. Aí começa a ouvir um amiguinho aqui, começa a ouvir a amiguinha ali, e começa a não mais dar crédito ao que é dito dentro de casa. Sabe o arco do valente, tá? E a Bíblia diz que os jovens, as crianças, são como flecha
na mão do valente. Mas quer dizer o quê? Tá. Sim, e aí? A flecha, ela ia lá embaixo. Ela tem que ir pra onde? Pra perto do valente. Quanto mais próxima essa flecha está do valente, mais impulso e mais longe ela consegue ir. Glória a Deus. Quer que teu filho vá longe? Quer que tua filha vá longe? Traz para perto. Desse jeito. Não é abandonar, não é esquecer, não é escantear. Traz para perto. E ver ele catapultar para o outro lado do mundo, ver ele crescer, explodir. Mas traz para perto. Mesmo assim. Normalmente nós, eu ainda acho estranho falar nós, quando me refiro a pais, porque é muito novo para mim. Mas nós, como pais, existe, sabe, é o, como é que eu devo dizer, sabe o cuidado, porque normalmente a gente compara jovens com um passarinho, né? Eu digo que nós pais somos que nem esse cuidador de passarinho, que ele tem que ter cuidado para pegar. Ele nem pode soltar porque voa e nem pode apertar demais porque mata. Então, os pais para com os filhos precisam entender esse equilíbrio entre doutrinar e agradar. Eu preciso de um equilíbrio aqui. Do contrário, se eu agrado demais e faço tudo o que quer, Dá errado. vai embora? Se eu doutrino demais, eu mato dentro de casa. E aí, ele só precisa de um deslize para tudo se acabar na vida. Onde está meu equilíbrio? O que é que eu estou fazendo? Qual o meu exemplo? O que é que eu estou ensinando? Entenda que aquilo que é rígido demais quebra. Para mim, que acabei estudando engenharia e teve um pouco de ciência dos materiais, vou dar um exemplo. Ferro. Quando você faz tratamento térmico, você quer que ele fique muito duro, muito resistente. Chega um ponto que ele é tão resistente, que se você bater assim, ó, ele quebra. Mas então como é que ele ficou resistente? Ele é resistente a outros materiais, mas ao impacto, ele quebra. Ou seja, se eu bater, ele quebra. Ou seja, vai chegar um momento em que eu vou enrijecer tanto meus filhos, eu vou doutrinar o ponto ápice em que uma pancadinha, uma dor, uma formiguinha de morder, quebra. E aí, nesse momento, ele se torna um filho pródigo. Ele faz: pai, me dá o teu trigo, que eu não quero viver contigo mais não. Acabou-se. Eu quero desaparecer da minha casa, porque eu não suporto viver no mesmo teto que o Senhor. Doutrina em excesso. Do contrário, acontece a mesma coisa. Ele quer, eu tome. Ele quer, eu tome. Ele quer, eu tome. Eu dou tudo o que ele quer, menos o que ele precisa. O que acontece? Vai embora. Sabe por quê? Já tem tudo. Precisa de você para mais nada. Pais, tenha cuidado. Eu estou começando minha saga agora. Eu só tenho 3 anos. E eu estou tendo que aprender tanto. Eu estou tendo que me reinventar toda semana, porque parece que eu tenho que ser diferente sempre. E eu estou falando de um. Eu só tenho um. Eu imagino que ele tem 2, 3. A dificuldade que é você fazer tudo isso que eu estou falando, irmão, não é fácil para mim que tenho um. E eu digo a você que às vezes eu sou corrigido. Eu entendo a dificuldade
também consigo ver a honra, que é a responsabilidade que Deus nos deu de cuidar de vida. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Deus olhou para mim e para você e disse: você é capaz. Isso me conforta o coração. Isso me desmancha de um jeito que eu não consigo justificar. Isso é lindo. É Deus dizendo: eu confio em você. É Deus confiando em mim e você a responsabilidade de alguém. Isso é lindo, meu irmão. Você não tem noção. E aí, a gente vai cair em um tema que, em alguns locais, ele é muito tratado. E eu preciso trazer para a gente aqui, que é tempo de mesa. O que é tempo de mesa, irmão? É sentar e conversar. Não é mandar mensagem. Não é mandar um torpedo. Não é fazer uma ligação. É sentar e conversar. Alguns filósofos chamariam isso de tempo de qualidade. É você ter um tempo de qualidade em que você conversa e abre a sua vida para o seu pai. E o seu pai abre a sua vida para o seu filho. E vocês têm uma vida ampla de ambos os lados. É você ter a liberdade de expressar seus sentimentos sem medo, sem vergonha, ser transparente. Jó conhecia seus filhos amplamente, ao ponto dele cuidar até daquilo que ele nem sabia que tinha acontecido, mas ele já se precavia. Muitas das vezes, e eu já vi muito isso, e eu não recomendo ninguém fazer, é o doutrinar pelo medo. Dá resultado? Dá. Dá resultado. Presta? Existe sempre uma linha muito tênue entre o medo e o respeito. Não fazer porque eu tenho medo ou não fazer porque eu respeito. Os nossos filhos precisam entender que eles não têm que ter medo de mim e de você. Não somos monstros, somos pais. Se estamos fazendo com que ele tenha medo, é porque estamos construindo um monstro dentro dele. E eles nos enxergam como tal. A culpa é nossa. Ele tem que nos respeitar. Ele tem que não fazer porque ele nos ama. Não é porque ele tem medo. Ele é meu pai e ele me pediu para não fazer e eu o respeito. Eu não faço. Mas por que não é para fazer? Foi porque ele disse. Acabou a conversa. É mesmo assim. Ah, mas é bom. Meu pai disse que não faço. Aconteceu uma situação comigo e com o Miguel que a gente acabou desenvolvendo esse contato. Sempre que eu estou com ele, eu tento ter o máximo de contato possível. E a gente acabou tendo um contato visual muito interessante, em que ele estava na físio e eu normalmente ele é viciado em chupeta. Eu normalmente deixo a chupeta pendurada aqui, presa no meu colarinho. E ele estava com a fisioterapeuta, eu estava de frente para ele e ele me vendo. E ele fazia assim para mim, tirava o olho. Ele olhava para mim, tirava o olho. Eu sabia que ele estava me pedindo a chupeta, só que eu olhava para ele e encarava. Tipo, eu não. Ele entendeu que eu não ia dar, depois que ele me olhou pela terceira vez e fez um... Ele não falou,
Eu não respondi e chegou a resposta, né? Exato, ela vai me dar, então eu vou chorar. Aí eu peguei, toma. Mas o que eu quero que você entenda? É que essa intimidade nós temos que ter com o nosso filho. É você entender ele só no olhar, só numa palavra. Você já sabe como é que está seu coração. Você sabe se está passando bem, se não está, se está precisando de ajuda, se não está. Só não conversar, só não estar perto, isso é intimidade. Temos que ter intimidade com o nosso filho. Precisamos entender ele, sem mesmo que ele fale. Porque nosso filho entenda que você criou ele, do nascimento até o momento que ele casou. Até o momento que ele saiu de casa, você cuidou dele todos os dias. Quem é que mais conhece? É você. Mais que você, só Deus. Você conhece ele mais do que ele se conhece. Então, intimidade tenha. Entenda seu filho, entenda sua filha. Vá dentro do coração dele, entenda exatamente o que ele quer, o que ele precisa. Seja um pai, seja uma mãe de verdade. Dê a ele, não é o que ele quer, dê a ele o que ele precisa. Ah, mas ele não gosta. Problema dele, mostre seu amor. Porque se você não der, alguém vai dar. E talvez não seja bom. Se você ama, dê. Mas ele vai chorar. Dê. Meu filho, ele passa por um tratamento dos pés para corrigir a postura do pé. Ele não gosta. Ele chora todo santo dia. Eu, como pai, tenho que fazer o quê? Botar a bota, não importa. Ele vai chorar, ele vai agradecer no futuro. Eu, como pai, eu tenho que fazer. Ah, meu Deus do céu, mas ele está chorando. Ele está sentindo dor, eu vou tirar. Tá bom. E depois? Quando ele crescer e o pé estiver todo troncho, de quem é a culpa? É dele? Assuma a responsabilidade. Entenda que a culpa é sua, por você não ter feito o que tinha que ter feito lá atrás. A responsabilidade é minha. Quem não cuidou fui eu. Então eu assumo a responsabilidade. Então eu tenho que dar a ele, não é o que ele quer. Ele quer dar com um sapatinho, quer dar uma pegadinha. Ele precisa dar, bota. Vai pro shopping, bota. Vai passear, bota. Ah, eu vou passear na pracinha, bota. Tem um monte de sapato. Eu vivo dizendo, gente, não dá sapato a Miguel. Ele não vai usar. Ele vai usar o quê? Bota! O pé dele está crescendo, ele vai usar o quê? Bota! É o que eu tenho que dar a ele. É lindo o sapato que ele tem. Eu fico, meu Deus, o que eu faço? Mas ele tem que usar o quê? A bota, acabou, não tem conversa. Eu tenho que dar o que ele precisa, não é o que ele quer. Aleluia. Ah, eu vou botar uma vezinha para ele encostar, para ele sentir um pé, mas depois ele vai dizer, eu quero o quê? Eu quero aquele pai, aquele é bom. Aquele não dói, aquele é confio, confortável, pisca. Entenda. Situações difíceis virão, mas você vai dar ao seu filho o que ele precisa. Porque Deus dá a mim e a você o que nós precisamos. Não adiantar aqui, senão a hora já foi. Entenda aqui. Para nós finalizarmos, o apóstolo Paulo diz para nós não criarmos a ira, para nós criarmos e admoestarmos. E ele diz aqui no verso 4: mas criai-nos na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina. Quem tem que doutrinar meu filho é a igreja? Não. É a escola? Não. Quem tem que doutriná-lo sou eu. Essa responsabilidade não é do pastor. Essa responsabilidade não é do professor. Essa responsabilidade é minha. Aleluia. Para de terceirizar a educação do filho. Eu sou responsável pela criação do meu filho. Eu tenho que administrar isso. Eu tenho que criar. Eu tenho que ter
para criar ele e doutriná-lo segundo a palavra de Deus. Acabou-se. O que é que eu tenho que fazer? Filho, senta aqui. Bíblia, colinho. Vamos ler aqui um pouquinho. Vamos ler as cartas de Paulo. Vamos ver o que foi que o nosso Senhor Jesus ensinou. Vamos pegar aqui os evangelhos, vamos ler. Ó, papai, fulano de tal disse que era para ter feito isso. Vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo. Vamos pegar aqui. Vamos ensinar, criar eles de verdade no caminho que ele deve andar. Vamos instruí-los dentro da casa de Deus. Está indo para casa dos filhos? Mamãe, papai. Ah, mas não quero não. Não vou lhe dar o que você quer, vou dar o que você precisa. Para a casa de Deus, orar, aprender a palavra de Deus. Dentro de casa, aprender a respeitar pai, aprender a respeitar mãe, aprender as responsabilidades com o seu quarto, com a casa. Sim, tem que ter responsabilidade. Fiz tudo quando criança. Morri? Morri não, estou aqui. Lavava prato, varria a casa, limpava minhas coisas. Estou aqui. Porque trabalho escravo não, eu estava aprendendo. Para quando eu fosse casado, saber fazer em casa também. Eu aprendi. Agradeço aos meus pais tudo que eles me ensinaram. Do contrário, eu não seria eu. Eu só sou o que sou por causa deles. Se hoje esse é o resultado, eu estar aqui pregando para vocês, eu tenho que agradecer a eles. Se não fosse eles, eu não chegaria aqui. Eu sou o resultado deles. Entenda que seus filhos são resultado de vocês. Vocês são o principal vetor do resultado da vida do seu filho. Não existe outro responsável. Meu filho, eu sou seu principal responsável. Se der certo, é mérito. Se der errado, é responsabilidade. Acabou-se. Não tem conversa, não tem meio tempo aqui. Deu para quem? Foi para minha mãe? Foi para mim. É meu, quem tem que cuidar sou eu. Ah, mas foi ela que cuidou por muito tempo, mas se é algo errado, o problema é meu. Eu sou o principal responsável por ele. E a Bíblia de Deus termina dizendo que nós temos que criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina, precisou, aplica. Eu não estou mandando você espancar, eu não estou mandando você bater, eu estou dizendo para você doutrinar. Precisar dar uns tapinhas? Disciplina. Tempo certo, momento correto, por motivo. Ele tem que saber o porquê de castigo. Ele tem que saber o porquê apanhou. Ele tem que saber o motivo dele estar perdendo algo. Estamos conversando, tá eu e Miguel. Hora de dormir. Tem que fazer o que com o gira-gira? Desligar, papai. E o controle, desliga. Ele pega o controle. Por que está desligando, Miguel? Hora de dormir, papai. Bora. Ele tem que saber por que ele está perdendo a TV. Porque está na hora de cumprir uma disciplina. Está na hora de comer. Miguel, está na hora de comer. Guarda os brinquedos. Os brinquedinhos. Vai cá. Vai comer onde? Do lado. Mas eu quero brincar. Está na hora de brincar? Tá não, papai. Está na hora de quê? De comer, não? Do lado. Tem que disciplinar. É minha responsabilidade. Então eu tenho que saber o momento correto de disciplinar e de admoestar, de falar, conversar. Então entenda aqui, os meus e os teus filhos, isso são nossas responsabilidades. Nós temos que criá-los no caminho do Senhor. É nossa responsabilidade. Ah, irmão, mas ele não quer mais servir o Senhor, ele quer ir para o mundo. Problema dele. Eu ensinei. Eu mostrei o caminho, eu mostrei. Ele não quer livre arbítrio, mas eu fiz meu papel? Fiz. Poxa. E agora o que é que eu vou fazer? O que já fez? Todo dia de madrugada, joelho no chão e holocausto do lado. Acabou-se. Minha responsabilidade não é com o sucesso financeiro dele. Minha responsabilidade é com a salvação. Eu vou orar todos os dias até a salvação.
Eu vou estar fazendo meu sacrifício toda madrugada até o Senhor salvar. Porque minha responsabilidade é o quê? Salvação. Se Deus vai dar bem, se Deus vai dar carro, é que é com o Senhor. Eu tenho que correr atrás da salvação. Porque sem isso, o resto não tem importância. Eu vou levar? Não vou. Mas a salvação, essa vai comigo até o final. Aleluia, Deus. Então, meu irmão, só para a gente finalizar, voltando lá em Jó, a palavra de Deus termina dizendo o seguinte: que Jó, no verso 5, ele diz aqui, que Jó oferecia holocaustos para o número dos seus filhos, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram do Senhor no seu coração. Jó estava preocupado não era somente com a vida pública dos filhos, Jó não estava preocupado apenas com a vida acadêmica dos filhos, e não estava preocupado com a vida particular dos filhos, ele estava preocupado com a vida íntima, ou seja, aquilo que acontecia apenas entre eles e eles. Ele disse: minha responsabilidade é lá fora, é aqui dentro, é lá em casa, e é o que está acontecendo dentro do teu coração. Eu quero saber o que está acontecendo aí dentro, porque eu quero te ajudar. Eu não quero que você lute sozinho. Vai lutar sozinho se quiser, porque se quiser, papai está aqui. Qual é o problema? O que é que você precisa? A gente vai lutar junto. Porque aquilo que é íntimo teu, eu vou brigar também. E ele termina dizendo que Jó fazia isso continuamente. Jó era o intercessor da sua família. E hoje, no Dia dos Pais, eu digo para você: seja o intercessor da sua família, dos seus filhos, das suas filhas. Interceda por eles, ore por eles. Ah, mas eles já são salvos, eles estão na igreja, eles vão comigo. Não pare. Continue. Para que não saia, para que não se perca. Deus, Ele irá te recompensar. Seus esforços não são em vão. Sua luta não é vã. Deus há de te recompensar. Seja um pai assim como Jó foi. Crie, construa seus filhos no caminho do Senhor, ensinando a fé que te trouxe, que te construiu até aqui, que te faz ter a certeza e a convicção da tua salvação. Cuida deles, traz eles, não deixe de lutar, porque Deus tem uma grande obra. Aleluia. Na vida deles, em nome de Jesus. Fica com Deus.